colocou no meu coração, desde ontem, algumas coisas que o Senhor tem me feito refletir. E uma parábola bastante conhecida, a parábola do filho pródigo, que nos mostra, que nos apresenta um jovem, nos apresenta um menino, um jovem que aparentemente estava integrado à sua família, às suas raízes, à sua vida. Parece que tudo estava muito bem ajustado. Parece que tudo estava muito bem estabilizado. Mas de repente surge algo no peito, algo no coração desse jovem, onde ele começa a se sentir que parece que nada está bom. Tudo está muito ruim, tudo está muito desconfortável. Uma coisa estranha, que traz um descontentamento absurdo, que traz um desconforto, um incômodo muito grande. Eu não sei se você já sentiu algo assim, se você já se sentiu algo parecido, mas parece que está tudo no lugar, a família está no lugar, a saúde está estável, tudo está estável, mas dentro de você parece que não está muito bom. E eu chamo isso de uma coisa, por quê? Porque em cada pessoa é de uma forma. Somos seres individuais, temos o nosso individualismo, temos a nossa experiência, temos a nossa formação familiar, temos a nossa genética, tudo isso influencia de forma que os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles sejam únicos. E eles precisam ser notados, e eles precisam ser observados, e eles precisam ser administrados de uma forma correta. Porque eles podem ser diferentes, eles podem ser interpretados de forma diferente, mas a má interpretação pode te levar para o fundo do poço. E quando eu digo que cada um tem uma percepção, cada um tem uma visão, conta-se uma história para você entender. Era uma vez um motoqueiro que ia por uma estrada andando na sua moto. De repente, algo muito comum, talvez de carro, se já aconteceu com você, aparece um pássaro na sua frente. E ele, comovido de compaixão, porque, segundo a história, aquele homem era um veterinário, especialista em pássaros, e aquele pássaro veio na direção ali do seu capacete, ele desviou, pegou de raspão, o pássaro caiu, e ele parou a moto, como eu disse, movido de compaixão, era uma paixão dele, os pássaros. Ele foi lá, pegou, ainda estava vivo, um pouco inconsciente, e ele levou para casa, colocou ali numa gaiola, começou a cuidar daquele pássaro, e conta a história que 2 dias depois o pássaro recompôs a consciência, acordou meio perdidão, sem saber onde que estava, olhou do lado, tinha uma outra gaiola, um outro pássaro, e ele olhou assim e perguntou: aonde eu estou? E o pássaro da outra gaiola falou assim: aqui é um presídio. Qual foi a sua treta? O que você aprontou? O que você fez? Ou seja, ele estava ali para ser cuidado, podia ter morrido, largado lá, estava ali para ser cuidado. Para ele era um hospital, mas para o outro era um presídio. A experiência, o local é o mesmo, e às vezes a gente é assim, estamos em contexto parecido, mas a percepção é diferente. O que muda? Muda a história que te trouxe até esse local, até essa experiência. Então cada um de nós temos as nossas leituras, mas a questão é que as nossas leituras, os nossos pensamentos formam às vezes sentimentos que podem fazer como fez com esse jovem, porque ele estava numa família muito bem estabilizado, tinha papai, tinha mamãe, tinha irmão, a família era uma família que tinha uma condição financeira boa, porque senão ele não ia pedir herança, que ninguém pede boleto de herança. Ninguém pede o parcelamento da conta, ninguém pede a hipoteca da casa para pagar de herança. Então ele pediu herança, então era uma família razoável. Mas esse jovem, ele sai de um local de estabilidade e ele passa para o fundo do poço, geográfica e emocionalmente falando. De um momento para o outro. E a pergunta que eu te faço é: que força é essa que levou para tão longe? Que coisa é essa que nos aflige a alma muitas vezes?
que dá vontade de chutar tudo, chutar realmente o balde, abandonar tudo. Eu não sei você, mas claro que eu já senti isso, pastor Isaías já sentiu isso, pastor Janete já sentiu isso, pastor Cleide já sentiu isso. Se você não sentiu, no final do culto eu quero orar por você, para você ficar normal. Porque todos nós, em algum momento, sentimos uma coisa assim dentro, que você fala assim, hoje, chega. E chutar o marido então? E chutar a mulher? Chega, para mim chega, hoje eu não volto mais para casa. Que coisa é essa? Porque se perguntar, como eu disse, o pássaro da gaiola, lembra? Se você perguntar para o vizinho, ele vai falar, não, a vida do fulano está ótima, está uma maravilha, eu vejo saindo todo dia, os dois de mão dada, dá beijinho, volta, eu não escuto nada, não tem grito, não quebra a panela, está tudo normal, a grama do vizinho é sempre verdinha, mas aqui dentro é só você que conhece. Aqui dentro tem dia que tem uma força. Existe um mix de sentimentos, de emoções, que faz você querer desestabilizar tudo. Na vida desse jovem, o que era? Alguns dizem que era curiosidade. Curiosidade, vontade de saber como era o mundo lá fora. Né? As pessoas julgando, alguém de fora olhando e diz, olha, não, era porque ele era curioso, curioso demais. Sempre estivera na casa do pai. Né? Ele queria ter motivos para sair, era curiosidade. Outros vão dizer que era um desejo de independência, porque embora a família era rica, né, abastarda, mas não tinha independência, não decidia, né, não vendia 3 vacas para comprar uma moto ou coisa do tipo, não tinha essa liberdade, era o desejo de independência. Outros vão dizer que era pecado. Quem sabe ele queria simplesmente ficar longe dos olhos do pai para atravessar, para extravasar seus sentimentos carnais. Queria pecar, queria fugir, queria sair dali. Talvez essa coisa fosse isso. Mas alguns dizem também que eram os problemas de relacionamentos. A família, embora uma família tradicional, uma família muito boa, mas tinha problemas de relacionamento. E quando ele volta para casa, isso faz todo sentido. Por quê? Porque o pai o recebe, o acolhe, mas o irmão fica revoltado com aquilo. E cria uma coisa também no coração do irmão, que quando vê o filho, quando vê a alegria do pai, pelo filho que volta, uma coisa nasce no coração dele, que ele também quis chutar o pau da barraca. Parar tudo, ir embora. Agora eu que quero. Mas qual é a diferença desses dois jovens? A diferença, irmão, é que o primeiro foi movido por sentimento. E ele tomou uma atitude baseada num sentimento. O segundo não, daqui a pouquinho eu falo com o segundo. Mas entendo que eu quero chamar a sua atenção, o que eu quero chamar você para dentro do texto, para você pensar comigo, é que pode ser tudo isso que nós falamos. Sabe, eu não sei qual é o sentimento que paira no seu coração, eu não sei qual é o sentimento que faz você tentar desistir, eu não sei qual é o sentimento que tenta, muitas vezes, fazer com que você mude a rota, que você mude, às vezes, de emprego, que você saia de cidade, que você realmente mude de vida de completo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o sentimento não pode nos direcionar. Pastor, como assim? Não pode. A Bíblia vai nos falar em Jeremias capítulo 17 que enganoso é o coração. O coração é enganoso. Irmão, quantas vezes você já quis uma coisa e depois você mudou de ideia? Quantas vezes você tomou um rumo e chegando lá na frente você mudou e pensou que não era nada daquilo que você deveria ter feito? Essas coisas são decisões, são caminhos que você toma baseado em quê? Em sentimento, em emoção. Eu nunca vi ninguém na Bíblia, eu nunca vi. Né? Lancei o desafio cedo, lanço agora para você. Se você encontrar, me mostra alguém, um homem de Deus na Bíblia que tomou uma decisão, que mudou o seu caminho baseado num sentimento e que deu certo, né? Detalhe.
que não teve que voltar atrás. Detalhe, esclarecendo, vamos aprimorando isso aqui. Por quê? Porque Noé fez uma loucura. O cara começou um empreendimento que nunca havia na terra. O cara começou a construir um barco gigante num lugar que é tudo seco, nunca tinha chovido. Só andava barquinho, de repente o cara resolveu construir um negócio gigante. Todo mundo olhava e falava que era louco. Mas deixa eu te falar, não foi em cima de um sentimento, foi em cima de uma palavra que veio de Deus. Abraão saiu da terra de estabilidade, saiu do meio da tua parentela. Abraão era um homem bem estabilizado financeiramente. Pastor, a Bíblia não fala isso, mas fala, se você for consultar a história, você vai ver que Ur dos Caldeus era conhecido como cidade onde já existia construções de alvenaria, casas boas, algo assim sobrenatural para a época. E Abraão tirou Sarai, imagina, toda mulher gosta de casa. Né? Mulher apegada nessas coisas. Né? Uma casa boa. O irmão diz que abriu o olho assim. Verdade, pastor. Aí Abraão saiu da terra da sua parentela, da terra da sua estabilidade, foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Mas foi em cima de uma palavra. Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não foi em cima de um sentimento. Por quê? Porque os sentimentos te enganam. Os sentimentos, irmãos, não podem ser sua direção. Tem gente teologizando, colocando base teológica em cima de sentimento, para ser movido para o sentimento. Não, porque eu senti de Deus. Sentiu de Deus o quê, irmão? Se Deus não te der uma palavra, não move o pé. Ah, pastor, o senhor está falando que o sentimento não é de Deus, que o sentimento que eu senti não é de Deus? Depende. Aonde você estava a hora que você sentiu? Porque se você falar para mim que estava numa campanha de oração, que estava com a tua vida realmente buscando a Deus, e Deus falou contigo, e esse sentimento trouxer paz, tudo bem. Agora, se você falar para mim que você sentiu isso da parte de Deus, num dia de aflição, num dia de circunstâncias contrárias, num dia que as coisas não aconteceram do jeito que você queria, eu te afirmo que não é Deus. Porque Deus fala. Deus não é sensitivo. Deus não é místico. Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de verdade, Ele é Deus de conserto, Ele é Deus de propósito, Ele é Deus de destino. Porque no dia que você nasceu, Deus tinha um propósito, e o diabo trabalha gerando essa coisa no seu peito, que você muitas vezes chama de carência, tem gente que chama às vezes de inconformismo, tem gente que chama de, eu não sou amado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tem gente que chama de raiva. Tem uma vez que eu trabalhava com uma pessoa, e sabe aquelas pessoas certinhas? Assim, tudo muito certinho, fala tudo muito certinho, e de vez em quando pisavam no calo daquela pessoa, e ela saía e falava assim, mas me dá uma raiva. Você vê o tanto que o sentimento te desconcerta. Faz você errar naquilo que você tem como propósito de acertar. O sentimento te desestabiliza. O sentimento te tira da rota. Sabe? Paulo vai nos falar um pouco disso. Paulo, em Romanos, capítulo de número 7, versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está falando o quê? Vai ler o texto completo, parece uma confusão, parece que Paulo está confuso. Está confuso por quê? Porque está tentando entender o que está acontecendo no peito dele. O salmista, no Salmo de número 42, porque se tem um cara que entende de conflito de alma na Bíblia, era Salomão, era Davi. E os caras queriam muito entender isso. Até Salomão, de vez em quando, o homem mais sábio da terra, quando ele vai falar de sentimento, quando ele vai falar da alma, você vê que o negócio não está tão alinhado assim. No Salmo de número 42, o salmista vira e fala assim, por que está abatida a minha alma? Por que está abatida a minha alma?
Por que você está assim? O sentimento, a sensação é a mesma coisa que estava no peito do salmista. Era essa coisa que você muitas vezes também não sabe denominar. Mas era uma pressão, era uma vontade, era um sentimento que te canaliza realmente para mudar a rota do seu destino. Mas aí depois o salmista não entende, mas é sábio. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é sério. Aprende isso. Quando você não souber o que fazer, sabe o que você faz? Faz nada. A maioria dos erros que a gente comete é porque a gente não sabe resolver, a gente tenta resolver aquilo que não sabe. Não espera. Você entrou aqui hoje, Deus não falou com você através da palavra, você saiu daqui apenas sentindo paz. Ei, pega essa paz, vai para casa, espera em Deus. Por quê, pastor? Porque essa coisa pode levar a lugares desastrosos. O filho pródigo, irmão, ele foi para longe de tudo e de todos. Você já viu? Que todo mundo que sente essa coisa no peito quer ir para longe. Você já viu gente que está com a vontade de ir para um lugar que não sabe para onde que é? Sumir. Sumir. Para um andarilho numa BR, pergunta para ele para onde que ele está indo. Não, sabe? Está sem rumo, sem direção. E é isso que essa coisa faz com você. Quando você não interpreta, quando você não entende o sentimento, quando você não administra, não faz gestão dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, você perde a órbita. Você sai da rota e você nasceu, Deus não te fez por acaso, Ele tem um destino, Ele tem um propósito certo para você. Perdeu seus vínculos afetivos. Irmão, eu lido com esse povo direto. Tem uns caras que você acha que eles bateu a cabeça. Você vem de onde, meu filho? Ah, não lembro não. Você está indo para onde? Não sei. Mas me fala, você tem documento? Não. O cara rasga a identidade. Some com a identidade dele. Você acha que ele perdeu? Não, ele não quer voltar. Ele está sumindo, ele está indo. Por quê? Porque os vínculos afetivos são quebrados. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu dentro de uma família. Você nasceu dentro de uma casa. Deus te criou desse jeito, e não tem como ser diferente. O primeiro vínculo social é a família. Você acha que um sentimento que te dá vontade de ir para longe de todo mundo que você conhece, de todo mundo, de quem te viu crescer, quem conhece a sua história, quem colocou papinha na boquinha, quem limpou o bumbum, isso pode vir de Deus? Não tem jeito. O cara quebrou todos os vínculos. O cara perdeu o dinheiro. O cara perdeu o dinheiro. Tudo, acabou com tudo. Por quê? Porque perdeu as bases. Quando você perde a base, você perde o propósito. E dinheiro, entenda que, ei, dinheiro na sua mão sem propósito, ele não tem direção. Ah, pastor, eu não sei o que acontece, o dinheiro chega na minha mão e some. Jesus, pastor, ora aqui para mim, porque o dinheiro tem que aprender a ficar na minha mão. Eu tenho que orar por você, para Deus te dar uma direção.
Porque Deus não coloca dinheiro na sua mão sem uma direção, sem um propósito. Agora nós vamos chegar no outro filho, você vai entender isso. Dinheiro tem propósito. Riqueza tem propósito. Deus enriquece pessoas com propósitos específicos. Deus coloca empresa na mão de pessoas com propósitos específicos. Perdeu sua dignidade. A pessoa perde dignidade, porque você perdeu a casa, você perdeu a família, você perdeu os vínculos, você perdeu os relacionamentos. Irmão, que tipo de relacionamento que você tem? Relacionamento é uma coisa que tem que multiplicar na sua vida. A gente tem que ter relacionamento, a gente tem que ter vínculo com pessoas. Se você não tem vínculo com pessoas, se os seus vínculos não são acrescentados, alguma coisa está errado contigo, mano. Alguma coisa está errada com você. Você que só corta vínculo. Não vou lá naquele lugar mais não, porque me trataram mal. Não vou ali mais não, porque aquele povo lá, que povo endemoniado, pastor. Irmão, não vou falar quem está endemoniado, não. Restabelece os vínculos. Fortaleça os vínculos. Sai da onde você tiver que sair, mas sai e deixa a porta aberta. É um princípio que eu aprendi, eu carrego comigo. Não sai de lugar nenhum deixando a porta fechada. Se você sair de porta aberta, você tem a bênção de Deus. Porta aberta é porta para voltar a hora que você tiver que voltar. Lugar que você fecha a porta, você foi movido não por uma palavra de Deus, mas você foi movido por um sentimento. As pessoas tomam decisões importantes baseadas em sentimento. As pessoas começam um casamento baseado só num sentimento. As pessoas terminam um casamento baseado num sentimento. Começa porque está amando, termina porque parou de amar. Ei, amor precisa ser gerado. Sabe aquele sentimento louco, cego que você chamou de amor? Que lá não é amor, que lá é paixão. A paixão cega. Amor, ele é sacrificial, é o que a Bíblia fala. Você quer aprender de amor? Vai lá para 2 Coríntios ou 1 Coríntios capítulo 13? 1 Coríntios capítulo 13 vai falar do amor. Aonde que está falando lá que o amor é cego? Fala que ele é sacrificial. E sacrificial diz, não sinto, mas pratico. Não fala que é um sentimento louco que te aplaca, isso é paixão. A Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo de número 26, vai falar de um sentimento infame. Até amor, às vezes é ruim. Se for só o sentimento, se te impulsionar, se te tirar da órbita. O cara perdeu tudo, ele perdeu a própria identidade dele. Volta lá para o texto que você vai ver depois. Ele vai dizer o seguinte, perdeu a dignidade porque o cara começou a cuidar de porco. Vocês conhecem a história? Para um hebreu cuidar de porco era um animal imundo. Então, o pior emprego que existia em Israel era o quê? Cuidar de porco. Cuidar de porcos. Inclusive, aqui abrindo uma chancela aqui, você sabe por quê? Que quando Jesus libertou aquele homem lá e mandou os demônios tudo entrar numa manada de porcos, você sabe por que aquilo aconteceu? Aquilo aconteceu pelo simples fato de que aquilo que você não usa para você, você não oferece para os outros, irmão. Por que judeu não come carne de porco, mas cria porco? É amaldiçoado. Baseado no quê? Num sentimento de quê? De ganância. Eu não como, faz mal, mas vende. O que você não vende, o que você não usa, irmão, joga fora. O que você não considera bom para você, joga fora. Não deixa essa ganância também te mover, não. Sabe o que não é bom para você, o que você não quer que faz com você, não faz com os outros. Isso é sentimento de ganância. Vigia, policia. Tem um monte de sentimento querendo roubar a sua identidade. O cara estava lá, cuidando dos porcos. Sabe? Foi pro fundo da sarjeta. Nós estamos falando de um menino de família. Nós estamos falando de um menino de família. Pega gente que está desse jeito, vai conversar com ele, que você vai ver o quanto de sentimento que houve nessa história, quanto de sentimento que tirou ele da fora da rota. O cara perdeu completamente a identidade e ele vai dizer, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele diz, vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar para ele e vou dizer, eu não sou digno mais de ser chamado filho. Por quê? Porque perdeu a identidade de filho.
Perdeu a identidade. Quem é você? Uma pergunta que eu te faço hoje: quem é você? Olha para si mesmo e entenda quem é você. Você precisa entender quem é você. Para que você nasceu? Para que você está nessa terra? Para que você está nessa casa? Para que você está nessa família? Para que você está nessa empresa? Para que você está nesse emprego? Por que você está nessa igreja? Se você não entendeu ainda, você precisa encontrar a sua identidade. Quando você encontrar a sua identidade, você encontra um propósito. Quem tem propósito tem caminho, tem direção, não para, sentimento não para ele. Tudo que vem para parar, todo sentimento contrário, ele continua, ele rompe, ele se sacrifica, ele rompe tudo. Sabe por quê? Porque ele tem propósito. Não perca a sua identidade. Era uma vez um bosque muito bonito, cheio de árvores frondosas, macieira, rosas, mas tinha uma árvore lá nesse jardim, confusa. Conhece alguém confuso? Está cheio de coisa aqui dentro. Sentimento, um monte de sentimento que vai confundindo. O sentimento traz confusão. Não gerir bem o sentimento gera confusão. E essa árvore estava lá, sem entender. Porque estava ali, olhava para um lado e via uma bonita, olhava para o outro, via uma mais bonita que a outra, olhava para um lado e via uma dando fruto, macieira, dava flor, dava fruto, e as pessoas vinham, colhiam maçã e iam embora, e ele, ai, que vontade de ser uma macieira. Tentava e não conseguia. Aí a rosa vê ele lá frustrado, porque gente confusa é frustrado. Aí a rosa olhou e falou assim: não, senhor, deixa de ser bobo, seja rosa. As pessoas, olha só, quando eu produzo as rosas, elas vêm, pegam as rosas, saem todos felizes. Tá bom, vou ser rosa. Aí ia lá, tentava, não dava nada, não dava certo, não produzia rosa. E ele está lá, sem entender. Um dia pousou uma coruja na árvore confusa. Percebeu a frustração e perguntou: o que foi? E aí ela abriu o coração. Eu estou aqui, confuso, vejo todo mundo fazendo sentido na vida de alguém. Uns dão fruto, outros dão beleza. E eu aqui, não tem sentido minha vida, não tem propósito. Conhece alguém assim? Não tem propósito, não tem propósito. E a coruja olhou e falou assim: não, fica tranquilo. Por onde eu passo, eu sempre encontro gente como você. Tem muita gente confusa. Faz o seguinte: para de olhar para os outros, olha para si mesmo. Como assim? Para de tentar ser rosa. Rosa é rosa. Para de tentar entender, para de tentar ser macieira, para de tentar ser caju, ser manga. Olha para você mesmo. Você tem um propósito, olha para você. Confuso, não tem direção, mandou olhar para um lado, olhou para dentro e sentiu uma voz dizendo dentro dele: você é carvalho, cresça, floresça e dê sombra. E aquele carvalho entendeu o seu propósito, começou a crescer, fazer sombra, ser base para os pássaros, entendeu o seu propósito, entendeu o significado de estar na vida. Ei, a palavra de Deus para você hoje é: olha para dentro de você, entenda o teu propósito, resgate a tua identidade, muda a tua história. Se você se deixamos as pessoas por essa coisa, acabaremos completamente dominados por ela, no fundo do poço emocional, financeiro, existencial e espiritual. Esse é o caminho, a Bíblia nos alerta, irmãos. Gálatas 5,13 vai dizer o seguinte: vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas tem uma ressalva. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é cheia de ressalva. Não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você.
Não permita. Não se deixe ser dominado por sentimento. Irmão, toda vez que você é dominado por sentimento, você faz uma coisa que não devia. A prova disso é a fatura do seu cartão de crédito. Quando ela chega, uma coisa ruim, uma tristeza que bate no peito, é uma pergunta que você faz: por que eu comprei isso? Estou nem usando. É ou não é? A fatura do cartão, sabe? O saldo bancário. Gente, onde foi meu dinheiro? Para onde que foi? Por quê? Porque você estava tentando, movido por um sentimento de aceitação, às vezes comprando uma roupa que não te cabe, às vezes comprando um carro que você não ia gostar e não cabia no seu orçamento. Para quê? Para impressionar quem você não gosta. Movido por um sentimento, movido por uma coisa estranha que movida no peito. Ei, a minha palavra para você hoje é: enquanto for só sentimento, não arreda o pé. Enquanto for só um sentimento, não arreda o pé. Pastor, a vaca já foi pro brejo. A vaca já foi pro brejo. Eu já perdi dinheiro nessa vida. Eu já perdi gente importante nessa vida. Eu já perdi relacionamento. Eu já me desvinculei de pessoas. Eu já fiz muita coisa errada. Como que eu vou vencer? Porque a coisa já me dominou e eu deixei ser dominado por ela. Vamos aprender com o filho pródigo em primeiro lugar. Ele caiu em si. Ele o quê? Caiu a ficha. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem que Deus tem que mandar uma coruja, um bicho assombroso. Tem assombro que Deus manda para fazer a gente cair em cima. Quer ver uma coruja? Vai assistir um filme de terror. Sempre tem uma coruja, né? É bicho estranho, com os olhos arregalados no escuro. O bicho é estranho. E talvez Deus vai mandar uma coruja. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Até o sentimento de medo, às vezes a gente tem que aprender a entender ele, para a gente ter direção. Caia em si. Depois, olha só, o filho pródigo se arrependeu. Ele reconheceu e o seu pecado. Olha, ele disse o seguinte: ele reconheceu o seu pecado. Senhor, pequei contra os céus e pequei contra o Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Você está acumulando muito inimigo. E o maior inimigo que tem te acumulado, ele se chama diabo. E deixa eu trazer um contexto bíblico para você. A Bíblia diz, sabe onde que é o lugar do diabo? Aqui, ó, debaixo do teu pé. O lugar do diabo é debaixo do seu pé. Pastor, por quê que o diabo está nas minhas costas? Porque você não venceu o seu maior inimigo, que é você mesmo. Porque o diabo tem unha não, irmão. O diabo, ele age por influência. E a porta de influência do diabo são os seus sentimentos. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: enganoso é o coração, mas Papai do céu, Ele discerne todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções. O Salmo de número 139 vai dizer que antes mesmo, quando ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, você ainda não tinha nem um dedinho sequer, não tinha uma unha, não tinha nada, mas Ele já te sondava, Ele já te conhecia, Ele conhecia cada dia da sua existência. Então para de colocar culpa naqueles que você acredita que te tirou da órbita, que te fez romper com os relacionamentos, acabar com seu dinheiro, acabar com seu casamento. Não, 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 não. Foi você que perdeu a órbita, você perdeu a tua identidade. Por quê? Porque deixou ser levado pelos seus sentimentos. Enquanto for só pensamento, ei, é só pensamento. Enquanto for só intenção, é só intenção. O que muda a tua história é uma atitude. Tome uma atitude hoje de voltar para casa. Tome uma atitude hoje de cair em si, se arrepender e toma uma atitude.
trouxe-os de volta. O filho voltou. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus te chama e Deus te diz que não importa o que você fez, não importa por onde que você andou, não importa se você perdeu a tua identidade, não importa se você perdeu o teu nome, não importa o que você perdeu, Ele te recebe de volta. Ele coloca um anel no teu dedo, sandália no teu pé, Ele tem um lugar de honra, Ele te chama e Ele reconstrói hoje a tua identidade. Ele te chama de filho, você é filho, você é nação santa, geração eleita, povo adquirido pelo sangue do Cordeiro. Oh, quando você chega na casa do Pai, as coisas são diferentes, e o Pai revela. E eu não posso fechar essa mensagem para você hoje sem entender alguns segredos da casa do Pai. Temos 2 filhos. Um é movido, um sentiu uma coisa, lembra que eu falei lá no início? Tomou uma atitude baseada num sentimento, rompeu com tudo, rompeu com a casa, rompeu com a família, rompeu com o propósito e foi parar no fundo do poço. Quando o filho volta, o filho pródigo volta, é recebido com honra. Tem um outro filho na casa que não entende o que está acontecendo, e uma coisa nasce no coração, nasce no peito desse filho também. Porque a Bíblia diz que quando o irmão chegou, que viu o irmão que havia feito o que feito, sendo honrado, uma coisa foi gerada no peito dele, irmão. Ele falou: eu não entro nessa casa, eu vou embora. Só que o pai dessa vez dá uma lição. Pega, puxa para trás, volta, filho, vem cá. Volta. Pai, eu vou entrar não. Vou entrar não. Irmão, aqui está uma chave que pode mudar a sua vida. Antes de ir embora, abre a boca, fala, conversa. Filho, volta para casa. Não, foi embora. Não quero saber do senhor não. Porque eu estava aqui o tempo todo. O senhor nunca matou um cabritinho para eu celebrar com os meus amigos. Olha a segunda chave aqui. Olha a segunda chave que pode mudar a história da sua vida aqui. O senhor nunca matou um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Veja que a intenção desse jovem era o quê? Viver prazer, viver sentimento. Ele queria um cabrito para celebrar com amigo. Só que o propósito do pai era muito maior. Ele tinha uma fazenda para edificar, ele tinha propósitos, ele tinha planos. Não sai, não vai embora sem antes colocar o sentimento para fora. Eu sei que ele é difícil de entender. Eu sei que você não entende essa coisa que está dentro do teu peito. Se você não consegue lidar com isso sozinho, ei, procura alguém, abra a tua boca, coloque esse sentimento para fora. Porque quando as coisas estão só dentro da gente, ei, isso toma uma proporção tão grande que pode te tirar da sua e tomar a sua identidade, pode te tirar do teu propósito. Ei, entenda que você precisa abrir a boca. Agora, se você tem alguém com uma coisa ruim dentro dele, já viu as pessoas dizerem: acho que uma coisa ruim, pastor, pegou aquele menino. Irmão, os piores demônios que existem são os demônios emocionais. Coisa mal resolvida, coisa que não conversou, coisa que não colocou os pratos a limpo. E aí, quando o cara está com a coisa ruim, é igual esse cara conversa: não, pai, eu vou embora. Só que o pai insiste: não, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Você sempre esteve aqui comigo, você sempre teve o que queria. Ei, você nunca me abandonou, você sempre esteve aqui, você é meu filho. O meu relacionamento com você não mudou. Perceba que o pai, esse menino tinha uma coisa ruim dentro dele que dizia que o pai não o amava, o outro não se sentia filho. Rompeu, foi embora por algo que amava. Abra a tua boca. Pastor, eu não tenho com quem abrir a boca. Fique de pé. Você que está em casa, curva a sua cabeça. Sabe por quê? Porque não tem ninguém melhor
para discernir os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, do que Papai do céu. Coloca a mão sobre o seu peito, coloca a mão sobre o seu coração. Ei, não rompa com princípios baseados em sentimento, não rompa relacionamentos baseados em sentimentos. Peça a Deus hoje para mudar a tua história. Enquanto essa canção é cantada, fala com Deus, pede a Deus só para sondar teu coração. Seja sincero com Deus. Fala para Ele que você não entende. Ele não importa com a sua sinceridade. Fala para Ele que você não entende por que as coisas não aconteceram. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Fala para Ele que você não tem entendido, que você não sabe porque se comporta assim. Sem tua graça, o que seria de Fala para Ele que você é dependente da graça dEle. A graça dEle te recebe de volta, te recebe em casa. Bem que eu quero fazer, não faço. Peça a Ele para te fazer cair em si. Quero esse sim, acabo cometendo. Carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Oh, Espírito Santo, sonda o coração da tua igreja. Sonda, Senhor Deus, cada casa, cada família nessa hora. E não existe bem